Bombardiro crocodilo, tum 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 sahur, tralareiro tralalá. Esses são os brain rot que está destroçando o cérebro dos adolescentes e dos jovens adultos que consomem o brain rot, adotam uma criança de fake, o bebê reborn, que são crianças que vão no postinho de saúde e tiram o lugar de um velho que perdeu o pé por causa de diabetes, e aí o médico precisa atender um bebê que é uma boneca, na verdade, porque as pessoas estão levando essas coisas no postinho de saúde pago com o seu dinheiro. E além disso, como se não bastasse, a gente tem agora o brain rot, que são as pessoas com o seu cérebro, talvez inclusive esses bebês fakes, sejam um desfecho desses memes de brain rot. Isto é, os memes destroçaram tanto o cérebro das pessoas que as pessoas estão adotando bonecas e levando essas bonecas nos postinhos de saúde, pressionando deputados e parlamentares a passarem projetos de leis onde a população não pode levar bonecas no SUS para um atendimento. O brain rot é essas estratégias de internet que geram engajamentos curiosos, confesso, não sei exatamente o porquê que geram tantos engajamentos, passa às vezes na minha timeline, tem um cara que é um gringo que usa sempre uma faixa branca e fica tentando adivinhar qual que é o meme rot lá, e ele com certeza vai ter o cérebro dele deteriorado em alguns meses. Esse fenômeno de internet, de memes estranhos e bonecas estranhas e pessoas que consomem conteúdos hiper recompensadores e hiper estimulantes, obviamente tem uma explicação, um arcabouço neurobiológico. Nada mais é do que uma superestimulação muito bem pensada pelos desenvolvedores de aplicativo e de software. Obviamente tem uma série de neurocientistas e psicólogos comportamentais trabalhando na Meta, né, dentro do Instagram, dentro do Facebook, dentro do TikTok, fazendo com que a gente fique cada vez mais preso ali dentro e perpetuando esse tipo de conteúdo que seja um conteúdo muito superficial e que agrega zero às nossas vidas. O nosso cérebro ele não tem mecanismos para lidar com isso de forma simples, porque ele se desenvolveu historicamente, aí, do ponto de vista evolutivo, num contexto que não tinha essas recompensas muito rápidas. Houve uma seleção, biologicamente falando, de mecanismos de recompensa que são importantes. É importante que a gente sinta a recompensa. Imagina o seguinte, imagina que você, sempre que ler o mesmo livro, atinge o mesmo grau de recompensa naquele livro. Você muito provavelmente ficaria a vida toda lendo o mesmo livro, porque aquele livro gera em você a mesma quantidade de empolgação e recompensa todas as vezes. Isso seria improdutivo para a perpetuação de uma espécie. Então é importante que a gente tenha esses mecanismos de busca de novidade, que a gente queira saber o que tem atrás da montanha, que a gente queira experimentar aquela fruta diferente, que a gente queira tentar pegar aquele animal que está na água, que a gente queira migrar para um outro lugar, porque para a perpetuação da espécie isso pode ser vantajoso. Mas a gente desenvolveu uma tecnologia tão agressiva hoje em dia que o nosso cérebro ele é incompatível evolutivamente, digamos assim, isso não é uma hipótese minha, é uma hipótese do Sapolsky, que faz com que a gente tenha uma série de problemas comportamentais hoje devido a essa incompatibilidade evolutiva. Por exemplo, a gente nunca teve tanto problema de insônia, por outro lado, a gente também nunca teve luz artificial à noite. O nosso cérebro ele não sabe lidar com luzes brancas à noite porque ele foi selecionado, houve uma seleção de circuitos numa época que não tinha luz à noite, no máximo uma fogueira. É por isso que, por exemplo, luzes laranjas atuam melhor para a gente dormir bem do que luzes brancas. A gente nunca teve tanta disponibilidade de caloria quanto hoje. Não que o aporte calórico não seja importante, mas a gente vive numa sociedade com muita caloria e isso faz com que a gente tenha uma epidemia de sobrepeso e obesidade, porque o cérebro foi selecionado num contexto com pouca caloria e hoje vive num contexto com muita caloria. A gente, evolutivamente falando, sempre se estressou em momentos que era importante se estressar. Quando tinha um leão, uma cobra, alguma coisa correndo atrás da gente liberava um mecanismo de estresse, que é uma resposta orquestrada, endocrinológica, que nos ajudava a lidar com aquela situação, mas hoje a gente fica estressado quando vê pessoas consumindo conteúdos de tralareiro, tralalá. Isso gera estresse, a gente fica estressado em casa, no sofá de casa. Então, esse contexto estressante que a gente vive hoje
faz com que a gente tenha uma inundação, por exemplo, de depressão, porque o estresse é um dos principais fatores de risco crônico para o desenvolvimento de depressão. Em outras palavras, o nosso circuito, nesse contexto específico do vídeo, dopaminérgico, ele não foi selecionado num contexto onde tinha tralareiros, tralalás e bombardilos, crocodilos. E isso faz com que os jovens, principalmente aqueles com menos capacidade cognitiva e instrução intelectual, digamos assim, que são cognitivamente mais tímidos e retraídos intelectualmente, eles acabem caindo nesse universo e tendo esse cérebro apodrecido. Muito provavelmente, se a gente conseguisse ir lá na miúça e olhar os circuitos atencionais, de recompensa, de capacidade de sustentar a atenção no longo prazo, estariam como fica o braço de um adolescente depois de utilizar o gesso, né? E o cérebro dessas pessoas muito provavelmente ficava dessa forma, e isso faz com que exista uma estrutura neurobiológica possível para a pessoa adotar um bebê falso, um bebê reborn, e levá-lo no SUS para esse bebê se consultar. Você não pode ser uma pessoa com brain rot. Por essa razão, vou te dar aqui 5 estratégias que podem amenizar a sua deterioração cerebral nos próximos 6 anos. A primeira estratégia para você amenizar a sua deterioração cerebral é você sair um pouco da internet. Faça esse favor a você mesmo e não fique 5 horas olhando tralareiro, tralalá. O Brasil é uma das populações que mais usa internet e uma das populações que mais usa rede social também. Então a gente fica muito tempo dentro da internet e é importante que você se desfaça um pouco desse ambiente, e por isso eu sugiro que você coloque alarmes, coloque na sua agenda momentos específicos para você utilizar a internet, porque caso contrário, por todo esse mecanismo de recompensa que eu expliquei, etc., você acabará muito provavelmente ficando mais tempo que deveria ali dentro. A segunda questão é, nos momentos que você não estiver na internet, tente fazer alguma coisa que demande um pouco de foco, principalmente um foco estruturado no médio prazo. Leia algum livro, mesmo que seja um livro que você, sei lá, um livro que não seja tão denso, mas você precise pelo menos ler 5 páginas daquele livro para compreender o conteúdo, tá? Isso vai fazer com que você, de certa forma, treine esses circuitos atencionais que estão apodrecendo por conta do tralaleiro, tralalá. O terceiro é você reativar a sua curiosidade. Qual foi a última vez que você viu um filme diferente, assistiu, sei lá, uma peça de teatro, viu algum tipo de... fez um esporte diferente, leu um livro diferente? Tente buscar coisas que ampliem o seu repertório de curiosidade, alguma ficção, uma série nova, e que saia um pouco desse universo de hiper-recompensas super rápidas, tá? Isso vai ser importante até para conexão de novas ideias dentro do seu cérebro e permitir que você seja mais criativo, mais funcional. Isso vai te ajudar no seu emprego, isso vai te ajudar no seu relacionamento, no seu contato social para conversar com as pessoas, porque você vai ter mais repertório mesmo, né, intelectual para conseguir sustentar aí as suas atividades profissionais e pessoais. Quarto item é você cultivar o seu tédio. Então, não é um crime, tá? Você ficar 30 minutos entediados no sofá assistindo o canal do Boi no domingo de manhã. Cultive esse tédio, cultive esse momento onde você não está produzindo nada, você não está ganhando uma recompensa muito rápida, porque esse ócio também vai fazer com que o seu cérebro dê uma descansada desses hiperestímulos que a gente tem hoje a todo momento. O normal é que nesse momento o que a gente faz? Vê o tralaleiro, tralalá e o cappuccino bombardino, né? Então saia fora desse universo e fique um pouco, dê um tempinho para o seu cérebro, por favor. E o quinto item, que provavelmente vai ser um desfecho desses 4 itens anteriores, se você conseguir aplicá-los minimamente, é você conseguir dormir, você conseguir descansar, você conseguir ter um tempo saudável de recuperação. O seu cérebro é que a gente confunde as coisas, mas quando a gente está rolando Reels ou olhando TikTok, etc., a gente não está descansando o cérebro. Por mais que a gente ache que esteja, né? Porque a gente não está trabalhando, a gente não está focado no trabalho, então vou dar uma descansada aqui e acaba se perdendo na internet. Pro seu cérebro, aquilo ali é estímulo. São informações que estão entrando no seu cérebro, para ele não é descanso. Por isso que depois você volta a trabalhar, você está exausto, porque você não descansou. Então esses momentos de tédio provavelmente vão culminar num pouco de arrefecimento do seu sistema cerebral,
e que talvez permitam que você consiga descansar mais e dormir melhor. E aí, quando você dorme bem, uma série de coisas positivas acontecem, né? Você melhora o seu controle emocional, você melhora a sua formação de memórias, você melhora a sua reação frente às coisas do dia a dia. Acontece um tombamento de diferentes bons hábitos aí para sua frente, né? E talvez um bônus aqui, como a estratégia definitiva para você não ter um cérebro atrofiado e podre, um brain rot, é você acessar o reservatório de dopamina, que tem mais de 150 aulas só comigo, além de uma live toda semana para a gente falar de temas quentes que estão acontecendo na mídia e uma série de outros módulos com vários professores. Tem curso de finanças, curso de nutrição, curso de culinária básica, curso de inglês, tem uma série de coisas lá para você não ter o seu cérebro atrofiado. Além disso, a gente tem uma comunidade gigantesca de pessoas que se encontram, correm junto, fazem piquenique, vagas de emprego, enfim, é um universo, quase como se fosse uma ilha nesse oceano de podridão que está se transformando na internet. Para você conhecer, basta clicar aqui no link que está na descrição, conhecer o nosso site, baixe o nosso aplicativo, tem, por exemplo, uma aula gratuita disponível para você sobre sono, e já estamos aí falando do nosso 5º item, e você pode assistir essa aula gratuita lá na faixa, deixei de presente para você, basta baixar o aplicativo. Fechou? Inscreva-se aqui no canal, por favor, ative o sininho de notificações, inscreva-se aqui, dê like no vídeo, porque senão a produção fica pistola aqui comigo. O Bombardilo Crocodilo vai te atacar se você não der like nesse vídeo agora.